Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Luma. Hoje eu vim trazer um alerta para vocês com relação ao tema de redação. Então é o seguinte, ontem foi meu nível, eu quero todo mundo aqui me dando os parabéns. O aniversário é meu, mas o presente é de vocês. Para comemorar, eu preparei um conteúdo muito, mas muito importante. A gente tá falando nos últimos vídeos bastante sobre modelos de redação, os prontos que servem para você aplicar em vários temas. Eu acredito, como vocês já sabem, que montar um modelo de redação é uma estratégia muito válida para você se preparar para a prova do Enem, ainda mais na reta final. Inclusive, eu ensinei vocês a fazer isso nos últimos vídeos. Mas, se a gente entende que escrita é processo e trabalho, ainda tem um chãozinho pela frente. Uma das coisas que a gente precisa cuidar muito é na adequação desse modelo ao tema. Fugir do tema é penalizado no Enem com uma nota 0. Então, é coisa muito séria. De acordo com o G1, das quase 5 milhões de pessoas que fizeram o Enem ano passado, mais de 300 mil zeraram. E a fuga ao tema foi a principal causa dessas pessoas terem sua redação anulada. Em 2016, menos de 1% das pessoas que zeraram por esse motivo. Mas em 2017, esse número passou de 5%. Então pense comigo, 6,5% de todas as pessoas que fizeram o Enem ano passado zeraram por diversos motivos. Desses 6,5%, 5,01% foi por fuga ao tema. A gente não quer fazer parte desse número em 2018, certo? Então, fica aqui no vídeo até o final, que o que eu vou te dizer é muito importante. O que isso significa? Significa que a gente precisa saber como costurar o nosso modelo de redação, ou mesmo que você não tenha um modelo, a sua redação ao tema. Para isso, a gente precisa analisar qual é o tema. Só que assim, quando a gente fala tema, há um equívoco. Muitas pessoas pegam uma parte do que está no tema e consideram como tema. Então, por exemplo, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, em 2015. Muitas pessoas pegaram só o recorte, violência contra a mulher. Não falaram sobre persistência, não falaram sobre sociedade brasileira. Isso vale para você que está montando o seu modelo de redação também. Aí é que mora o problema. O tema no Enem, ele é uma frase completa, ele envolve várias palavras e não só uma ou duas, como a gente costuma comentar depois que a prova passa. Por exemplo, o tema de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Não foi surdos. As pessoas dizem, o tema de 2017 foi surdos. Não, esse não foi o tema. O tema foi todas essas palavras que eu falei anteriormente. Então aqui vai uma dica mestra para você inserir no seu modelo de redação, ou se você não tiver modelo de redação, para você inserir na hora da prova, que é: todas as palavras que estão no tema são essenciais. Elas são consideradas palavras-chave e, portanto, elas devem estar presentes em todos os parágrafos. Você pode até usar sinônimos, mas você não pode deixar de se referir a essas palavras. Então, nós temos no tema, geralmente, 4 aspectos, 4 partes e não uma só. O tema não é surdos. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho quais são essas 4 partes. A primeira delas é o direcionamento. Por exemplo, desafios é uma palavra de direcionamento, caminhos é uma palavra de direcionamento, causas, persistência, benefícios, enfim. O tema ele pode começar com essa palavra de direcionamento. Essa palavra tem que estar presente nos 4 parágrafos do seu texto, ela ou sinônimos dela. Sei lá, se o tema é caminho para combater as fake news no Brasil, eu não posso só falar sobre fake news sem usar a palavra caminhos. Se é desafios para combater as fake news, eu preciso falar sobre desafios, sem esquecer também do verbo. Se o verbo é combater as fake news, essa informação, esse verbo tem que estar no meu texto, tem que estar no meu modelo de redação. Aqui vale um cuidado.
Se a palavra é caminhos para o respeito aos povos indígenas, por exemplo, isso não significa que eu tenho que passar meu texto inteiro trazendo proposta de intervenção. A estrutura do Enem é a mesma: apresentar o tema, configurar ele como um problema, apontar duas causas para esse problema, ou seja, 2 argumentos, e só no último parágrafo propor intervenção. Então, tanto faz as palavras, o conteúdo do texto, a estrutura é a mesma. A única diferença é que essas palavras precisam estar dentro do texto. Aí, a próxima parte é o problema, que é o que a gente costuma resumir como tema, mas é uma parte do tema, que é o problema em si. Por exemplo, formação educacional, violência, intolerância. É isso que vai mostrar de que área a gente está falando. A gente está falando da área de educação, a gente está falando da área de saúde, de que área que é esse tema. Depois, a gente tem a vítima. Como o Enem só traz temas que são problemas, ele sempre vai trazer uma vítima desse problema. E é aqui que entra o recorte, que a gente fica muitas vezes assustado. Então a gente está falando de formação educacional. Não é a formação educacional do brasileiro em geral, a gente está falando da formação educacional de surdos. A gente não está falando de violência de forma geral, a gente está falando de violência contra a mulher. Então o surdo, as mulheres, os religiosos ou não religiosos que sofrem intolerância, os homossexuais, os índios, os jovens, as crianças, os idosos, todos esses grupos de pessoas são vítimas do problema em questão. E o Enem vai escolher um grupo de vítimas. Do contrário, ele vai acabar gerando discussões muito amplas e vagas. É diferente, por exemplo, você discutir a obesidade na população brasileira e você discutir a obesidade infantil. É diferente, por exemplo, você discutir o acesso à saúde e você discutir o acesso à saúde pelas pessoas em situação de rua. É diferente você discutir a violência em geral e você discutir a violência contra os animais. E por último, a gente tem uma definição espaço-temporal que, em todas as vezes, é Brasil do século XXI. A tua discussão precisa estar centralizada no Brasil dos tempos atuais. Resumindo, quase todo o tema do Enem tem essas 4 partes. Vamos testar? Então eu vou pegar um dos parágrafos de desenvolvimento que eu já postei aqui em outro vídeo e vou mostrar para você como ele deve ser adequado de acordo com o tema. O modelo é: em primeiro plano, é preciso atentar para a impunidade presente na questão. Nessa perspectiva, a máxima de Martin Luther King de que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar cabe perfeitamente. Desse modo, tem-se como consequência a generalização da injustiça e a prevalência do sentimento de insegurança coletiva no que tange ao tema. Então agora a gente vai adequar, eu vou só reler essa última frase mudando o tema. No tema 1, ficaria assim: desse modo, tem-se como consequência a generalização da injustiça e a prevalência do sentimento de insegurança coletiva no que tange a persistência da violência contra a mulher no Brasil. No lugar de na sociedade brasileira, eu coloquei no Brasil para não ficar tão igual no tema, afinal, já que a gente vai precisar fazer isso em todos os parágrafos, é melhor que a gente tenha esse cuidado. Tema 2. E a prevalência do sentimento de insegurança coletiva no que tange à formação educacional de surdos e seus desafios. Então, se a gente está falando de desafios para a formação educacional de surdos, a palavra desafio tem que estar ali. E a prevalência do sentimento de insegurança coletiva no que tange à intolerância religiosa, impedindo caminhos que levem à solução do problema. Então, aqui a palavra caminhos. Significa que eu falei o meu texto inteiro sobre caminhos? Não, mas significa que a palavra caminhos está dentro da minha discussão sobre causas do problema. É por isso que eu testei os mais de 90 modelos do treinamento Redação Coringa em 30 temas. Diferentemente dos temas que a gente viu aqui, que são temas de Enems passados, no treinamento eu testei em 30 temas que podem cair nesse ano, para te mostrar na prática o que é criar um modelo de redação e o que é aplicar esse modelo de redação a um tema. Para se matricular no treinamento Redação Coringa, cujas matrículas ainda estão abertas, tem link aqui embaixo e eu estou lhe plantando no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Agora coloca aqui nos comentários se você já sabia que um tema tem 4 aspectos e não um só. Eu quero conversar com você sobre isso aqui. Feito? Então feito.